Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, como vocês estão? Vamos começar nossa live devocional hoje. Tudo bem com vocês? Martim. Tudo bem? Tudo certo? Como vocês estão? Tudo bem? Vocês ficarem prontos. Tudo certo? Deus seja louvado. A gente estava tendo um ajuste aqui na transmissão, não estava indo, mas agora foi. Já ia até fazer um stories para vocês, mas agora já foi. Eu tô bem, graças a Deus. Dia 3 do ano, né? Estamos vivendo já o sobrenatural, porque é assim que Deus faz, né? A gente já começa o ano ouvindo a voz de Deus todos os dias e vivendo pro Senhor de forma sobrenatural, né? Se a gente é cristão, a gente segue os passos de Cristo. Aliás, é isso que a gente veio fazer, né? Seguir as pisaduras do Mestre. E se o nosso Mestre, ele passou pelo que ele passou, ele fez o que ele fez, nós que somos seguidores dele, nós faremos e fazemos o que ele pede, né? E é tão interessante porque quando nós falamos de mentores, né? De pessoas que ensinam, que encurtam o caminho, que mostram uma direção, que ouvem e que já tiveram experiência num assunto determinado para ajudar outras pessoas, a gente sente que está sendo conduzido, né, amparado, enfim. Agora imagina que nós temos Jesus como nosso mentor e mestre. Temos Jesus como a maior referência de alguém que já teve muitas experiências, já teve muitas evidências e que ele é o nosso mestre. Então pensa que nós estamos sendo mentoreados por Jesus. E esse mestre diz para nós, esse mentor diz para nós o que nós temos que fazer. Então ele fala para nós o que nós devemos fazer para crescermos na fé, para abandonar os nossos pecados, para ter a vida eterna, para caminhar na terra. A nossa maior referência, ela precisa e ela tem que ser Jesus. E se nós temos Jesus como nosso referencial, como que nós viveremos diferente do que ele viveu, ou do que ele diz para fazer, ou do que ele nos manda fazer todo dia através do Espírito Santo? A paz do Senhor Jesus para todas e todos. Então, viver para o Senhor é algo tão sublime e ao mesmo tempo tão profundo, porque inclusive nós vamos experimentar dores que o nosso Jesus experimentou. É óbvio que talvez nunca alcancemos as dores que realmente, né? Porque ele era 100% homem, 100% Deus. Mas copiar Jesus, estar com Jesus, é ter dores e passar por situações que Jesus passou, mas ele nos ensinou como passar por elas. Ele nos ensinou como devemos entrar e sair de situações, como devemos entrar e sair de momentos, enfim, entende? Então, veio muito forte para mim hoje sobre nós sermos imitadores, sermos pessoas que fazem realmente a vontade de Deus, que copiamos Jesus. E hoje a palavra está mais para o final. 1 Pedro 1,15. Se alguém colocar aqui, eu já fixo o versículo. Eu já tô bem irmã do coque, né? É assim, é muito irmã do coque. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Opa. Nós estamos aqui agora, né, no Insta e também no YouTube. Depois vocês sigam lá a página pra gente, quando eu não estiver aqui, tá lá, tá bom? E fica salvo só lá. Lá, aqui, né, porque eu também tô no YouTube, então eu tô falando do YouTube também. 1 Pedro 1,5.
Mas e o tema da devocional de hoje é santos em todo lugar. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E a reflexão é: Jesus caminhava por lugares difíceis, mas sua santidade permanecia inalterada. Ele nos chama a refletir sua imagem onde estejamos. Não uma santidade que muda conforme o ambiente, mas identidade firme em Cristo. Tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Se não conseguimos abrir mão daquilo que temos, viramos escravos de algo que parecia inofensivo. Precisamos vigiar, inclusive, para não levar outros a tropeçar. A busca pela santidade precisa ser um estilo de vida. Ela é uma ordem que nos faz parecer com Cristo. Somos representantes de Cristo em tempo integral. Quando o telefone espiritual tocar, estaremos prontos, preparados para servir. Oração do dia. Pai, santifica a minha vida em toda maneira de viver. Que eu reflita a tua imagem onde estiver e esteja sempre pronto para servir em santidade. Amém. É muito interessante porque quando nós falamos de santidade, falamos de postura também, né? Estamos falando também na nossa forma de manifestar isso, almaticamente falando. Então, quando nós estamos dizendo, a palavra diz pra gente ser santo, e é tão interessante porque a palavra tudo está se repetindo esse começo de ano, né? Aqui está dizendo em toda, onde nós falamos sobre tudo ser consagrado. Hoje nós estamos falando sobre santos em toda maneira de viver. E olha que interessante, porque ali quando nós estamos falando de consagrar tudo, nós estamos falando também da nossa vida, mas nós estamos falando também do nosso trabalho, de coisas materiais. Quando nós estamos falando aqui de toda forma, né? Toda maneira de viver, nós também estamos falando de coisas que diz respeito à nossa vida, mas também do nosso, principalmente da nossa condução, da nossa forma de falar, da forma como nós nos apresentamos nos locais, da forma como nós estamos nos relacionando com as pessoas. Então, quando está falando para a gente ter uma santidade em toda a forma de viver, é porque lugares que são mais desafiadores exigem ainda mais santidade. Lembra da luz? Quando colocamos várias luzes no local que tem muitas luzes, são um jogo de luz. Mas quando nós estamos num lugar onde tudo parece meio escuro, meio turvo, uma luz faz toda a diferença. Quando nós perdemos algo em casa e o quarto está apagado, a não ser que seja um objeto grande, às vezes até um objeto grande é difícil encontrar e a gente fica, nossa, cadê a luz? Liga a lanterna do celular? Por quê? Até um sapato que relativamente é bem grande, a gente parece que procura, não acha, a gente já começa a ficar, né, desconcertado ali. Poxa, cadê? Então pense que lugares turvos, lugares escuros, lugares obscuros, o mundo precisa da luz. E se nós formos para um lugar que aparentemente está escuro, está turvo, está de alguma forma, e nós não brilharmos, nós não estaremos sendo santo, como o Senhor mandou nós sermos. Então, que sentido faz nós chegarmos num lugar e sermos essa luz e essa luz estar apagada? Se nós estamos no mundo e a palavra diz para nós sermos santos na nossa maneira de viver, significa que nós temos que fazer e ser diferentes, mas não diferentes de todos os lugares, diferentes porque nós seguimos a Cristo, e quem segue a Cristo é diferente. Então, nós sempre vamos ser chamados, nós vamos nos relacionar, nós vamos estar em locais, nós vamos estar em locais públicos, lugares mais privados, lugares que têm acesso para todas as pessoas, lugares privativos. Independente de onde nós estivermos, nós temos que ter uma conduta santa. O nosso falar tem que ser santo. A nossa forma de se vestir tem que ser uma forma que não escandaliza. A nossa forma de nos portar, de nos apresentar.
a forma como a gente se manifesta no local, se relaciona naquele local, precisa exalar santidade. Quando fala aqui no texto, qual que é o começo aqui no devocional? Jesus caminhava por lugares difíceis. Jesus caminhava por lugares difíceis. Jesus não ia em lugar fácil só. Pelo contrário, Jesus sempre estava sendo observado por alguém. Jesus sempre estava sendo percebido por alguém. Jesus sempre estava sendo enviado em algo que seria feito um milagre que nunca foi visto antes. Ou seja, Jesus caminhava por lugares difíceis. Até em lugares que pareciam ser comuns, que pareciam ser favoráveis, que pareciam ser para ele um local onde ele teria ali liberdade, no templo, fazendo milagres em algum local, mesmo assim eram lugares difíceis. Porque onde a presença de Jesus chegava, se tornava tudo diferente. E por se tornar tudo diferente, existiam reações diferentes. Uns estavam para aprender, que eram os discípulos, outros estavam para acusar, que eram os fariseus, outros estavam para ser curados e tinham interesses pessoais, que não eram interesses de seguir a Cristo também. Ou seja, infinitos interesses que eram revelados na presença de Jesus. Até que Jesus chegasse nesse local, talvez ninguém se manifestasse daquela forma. Mas porque Jesus chegava ali, porque Jesus estava ali, automaticamente coisas aconteciam. Uns que já sabiam, ouviam, percebiam, traziam pessoas de longe. Outros que já conheciam e tinham tido contato, queriam ter mais contato. Outros que já estavam com Jesus há alguns anos, que estavam ali sendo mentorados por Jesus. Outros que estavam sem saber quem Jesus era, mas que alguém foi buscar por eles, que era o caso dos endemoniados, os casos daqueles que estavam doentes. Pensem que a hora que Jesus chegava, algo acontecia. Pense que ao chegar... E vejam, vamos voltar para o começo. Nós somos mentorados por Jesus. Isso que eu estou dizendo de Jesus, nós teremos muito disso no nosso dia a dia. Só que ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser humilhado, nós não queremos dar a outra face, nós não queremos passar por situações duas vezes, nós não queremos, porque automaticamente falando, muitas vezes nós não estamos curados. E Jesus, ele veio para cumprir um chamado e um propósito direto do Pai. Agora me diga, o que nós temos de diferente de Jesus deveríamos ter? Nada. Nós deveríamos fazer, sentir e passar pela mesma coisa, porque nós também temos um propósito aqui na Terra. Então veja que, independente de ser difícil, você tem que entender que não é sobre você. E eu preciso entender que não é sobre mim. Precisamos entender que não é sobre quem nós somos, mas sobre aquilo que nós carregamos. Jesus era tão parecido com os outros discípulos que Jesus foi entregue com um beijo no rosto para diferenciar. Aquele que eu beijar o rosto, vocês saberão que é Jesus. Então, se ele não tivesse feito o que ele fez, ele teria sido comum. Olha, vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo para nós? Se nós não estivéssemos carregando a unção que estamos carregando, se nós não estivéssemos obedecendo como estamos obedecendo, se nós não estivéssemos vivendo para o Senhor como estamos vivendo, nós seríamos mais um na multidão. Ninguém saberia quem nós somos. Nem na nossa família. Lembra quando tem aqueles programas, aqueles realities que o povo, né? Ah, fulano é planta, não sei o que, não sei o que. Nós seríamos mais uma pessoa que entraria e sairia e não teríamos reação. Agora, se nós entendermos quem nós somos no Senhor, se nós lermos a palavra e seguirmos ela, se nós recebermos aqui no nosso ponto que o Espírito Santo está projetando e mandando a gente fazer, não tem como nós irmos em algum local e aquele local ser da mesma forma. Por onde Jesus passou, houve movimentações. Por onde Jesus passou, até no meio dos discípulos, haviam movimentações só de ter Jesus ali.
Até em locais que pareciam festas, como o casamento que Jesus foi para se alegrar com os conhecidos, houve movimentações. Aí nós queremos estar no trabalho e passar como se fosse só das 8 às 18, ou enfim, passar desapercebido. Queremos atender cliente e não queremos que o inimigo manifeste ali, ou fale alguma coisa, ou aconteça alguma coisa. Estamos no local e não queremos que a cura aconteça. Estamos... Onde Jesus estava, existia alguma coisa. Alguns dias eram confronto, outros dias eram cura, outros dias eram multiplicação, outros dias era ressurreição, outros dias era infinitas andar sobre as águas. Como que eu e você seremos parecidos com Jesus e vamos querer viver numa zona de conforto? Não tem como. Só que isso só vai chamar atenção, não é sendo parecido, é sendo diferente. Ninguém chama atenção sendo parecido. Se nós estamos no local e tá tudo acontecendo e a gente percebe que aquilo é complexo, é duvidoso, e nós estamos no mesmo caminho, nós não estamos chamando atenção. A sua e a minha santidade é que vai chamar atenção. O que chamava atenção em Jesus era porque ele era alguém santo, que tinha as ideias complexas, quebrava paradigmas e ainda levava o nome do Senhor adiante. Vocês estão conseguindo entender e sentir o quanto é maravilhoso e o quanto é desafiador e o quanto que é lindo viver a palavra? Nós somos Bíblias vivas. Talvez lá atrás você lia a palavra de Deus e parecia que isso era uma história tão distante, não era um senhorzinho tão lá, aquele sol lá. E hoje eu sei que você consegue olhar e falar, meu Deus, eu consigo sentir fragmentos desses grandes homens de Deus, eu consigo sentir e viver, eu consigo ouvir, eu consigo perceber, eu consigo entender. Meu Deus, o meu entendimento foi aberto, os meus olhos estão abertos. Meu Deus, como antes eu só li e hoje eu consigo viver o sobrenatural. Porque Jesus convida a gente não só para aprender com ele, mas para viver o que ele vivia. Lembra daquele ditado? Primeiro você vê eu fazendo, depois você faz comigo e depois você faz sozinho e eu te vejo. É igual a gente faz com o filho. Primeiro você anda de bicicleta, o filho olha. Depois ele vai andando e você do lado. E depois ele sai com a bicicleta e a gente fica olhando. Jesus veio e mostrou como fazer. Depois ele vem e nos acompanha fazendo. E depois ele nos olha fazendo como ele fazia. Nós fomos chamados para uma santidade. Sejam santos como eu sou santo, a Bíblia diz também. E aqui está dizendo, eu vou ler de novo, que eu amo ler a Bíblia, 10 vezes eu leio o mesmo versículo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Hoje é no final de semana. Hoje é dia de eu ir em tal lugar, Amanda. Você vai ser santo na sua maneira de viver lá na casa da sogra, na casa da mãe, na casa das amigas, no clube, no churrasco, na confraternização que não acabou ainda. Ser santo como ele é santo. Jesus, ele tinha um mistério e ao mesmo tempo uma simplicidade. Mas a reputação em relação aos homens, ele frustrou. Esperavam ele de uma outra forma, alguns acreditam que ele nem veio ainda. Esperavam que ele reagisse de uma forma, falasse de outra, se vestisse de outra. E ele frustrou a expectativa sobre reputação que as pessoas tinham sobre ele. Só que uma coisa que ele nunca fez foi frustrar a expectativa do pai. Às vezes as pessoas vão esperar que você haja de uma forma como todo mundo está agindo. Que você faça como todo mundo está fazendo.
que você não seja pessoa diferente, mas você não foi chamado para ser igual. E é mais importante, e na verdade é essencial frustrar a expectativa daqueles que acham que a expectativa do pai tem que ser frustrado. Então, não é porque todo mundo faz algo que também você não vai no meio desse todo mundo. Não é porque todo mundo vai em um local ou porque todo mundo está fazendo algo que a gente não vai ser chamado para aquilo. O verdadeiro cristão, ele anda numa linha tênue porque a reputação dele nunca mais vai ser a mesma em relação às pessoas. Porque sempre vai existir alguém julgando a tomada de decisão de um cristão. Agora, se eu e você estivermos no Espírito e com o Espírito caminharmos, nós saberemos onde temos que pisar e aonde não temos que pisar. Nós saberemos o que temos que fazer e o que não temos que fazer. Eu sei que, naturalmente falando, nós temos uma predisposição para o julgamento. E eu preciso falar isso para vocês, não sei por qual motivo, mas o nosso ser julgador precisa se submeter ao Espírito. E eu não estou dizendo para vocês, até porque, ok, Pai, eu entendi, Jesus, tá bom? Espírito Santo de Deus. Como nós reagiríamos se nós víssemos um cristão no carnaval? Agora, existe uma grande diferença de um cristão no carnaval sambando na avenida e um cristão no carnaval pregando o evangelho. Se o pai mandar, tá mandado. Agora, ser santo na nossa maneira de viver não é por a gente ir no local e se lambuzar do que é servido lá. É para nós irmos no local para ser luz. E eu não estou dizendo que as pessoas têm que entendem, porque eu estou falando com cristãos aqui maduros. Não estou falando com cristãos aqui que são iniciantes. Eu estou falando com gente madura aqui. Existe uma grande diferença de um crente no rodeio, vivendo o rodeio, de um crente no rodeio indo entregar um recado para um cantor. Vocês estão entendendo? Agora, se nós estamos lá e nós estamos dando mau testemunho, se nós estamos usando a mornidão também, estamos usando desculpas, estamos dizendo, entendeu? Vocês estão entendendo, né? Se nós estamos dizendo que estamos indo em locais porque nós precisamos viver, é preciso saber viver, é preciso desfrutar, desbravar, experimentar, eu sinto muito, mas Jesus não ia em lugar nenhum experimentar nada. Ele não ia em lugar nenhum tomar chá de nada, nem tomar banho de nada. Ele não ia em lugar nenhum se consultar com nada, saber o que tem lá. Ele não ia em lugar nenhum para se contaminar. Ele ia para ser santo. E por isso que muitas pessoas, Deus precisa tratar com radicalismo, porque não sabem se comportar de uma forma que leve o evangelho e o testemunho adiante. Então precisa ter uma grande vigilância e grande sabedoria para entender que os cristãos sim estão em todos os lugares, precisam estar, mas eles estão lá fazendo o quê? O que a luz, a santidade, o sal da terra, o que o salzinho da terra foi fazer em tal lugar? O que a luz foi fazer em tal lugar? O que a santidade foi fazer? Os santos que nós somos. Fomos fazer naquele local. Qual é a intenção? Porque se não tiver uma intenção de ser luz, vai ficar guardadinho dentro de casa. Se não for para ser algo e fazer algo, porque quando nós estamos para algo e fazer algo e ser algo, a gente não está só sorrindo e aplaudindo, nós estamos em comunhão, estamos tendo a carne mexida, a carne amassada. Ah, porque é tal coisa, tal lugar, tal pessoa, tal situação, tal cidade, tal estado, tal país. Nossa, que lindo, que maravilha, que status.
Tá indo aonde está indo para fazer o quê? É obra? É a vontade de Deus? É o que o Senhor pediu? Vai falar quando precisar falar, vai calar quando precisar calar, vai orar quando precisar orar, vai profetizar ou não? A pressão que o mundo exerce sobre nós é avassaladora. A pressão que as situações, que a nossa alma, inclusive, que a nossa mente, e muitas vezes a opressão que o inimigo lança sobre nós é algo assustador no sentido de intensidade. E nós só conseguimos resistir ao dia mau, à situação difícil, a ser santo, quando nós estamos ligados no Senhor. Jesus diz que sem Ele nós não podemos dar frutos. Se nós não estivermos ligados nele, nós não podemos dar fruto, nós não podemos fazer nada. Agora pensa querer correr um risco para viver igual todo mundo, para não se parecer com alguém diferente e para não levar a palavra daquilo que precisa ser falado. Viver, coloquem isso, anotem. Viver com o Senhor é um eterno frio na barriga. Viver com o Senhor, se perdeu o frio na barriga. Se perdeu o confronto de confrontar, a situação de confrontar a carne todo dia, já está fazendo aquilo que a carne quer e não que o Espírito quer. Amém? Deus seja louvado. Amanhã nós temos live novamente, 12:00, tá? Eu só tenho esse filho, mas os outros filhos estão chegando. Esse aqui vai ser a nossa capa, todo dia com Deus. E nós vamos ter live ao 12:00, até quando Amanda Deus proverá. Ficou pronto, gente. Tá chegando para vocês também, tá? Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito para nós, por nós e para nós, Pai. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Mas contigo, Pai, podemos, Pai, romper a nossa carne, o nosso desejo, a nossa necessidade almática, Pai. Podemos, inclusive, romper com os nossos medos, com nossa culpa, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, se não fosse o Senhor, se não for o Senhor, Pai, nada tem graça, nada justifica, Pai. Se não for a Tua vontade, Pai, se não for o Teu mover, se não for, Pai, a Tua referência para nós, Pai, nós sofreremos, Pai, e nós estaremos correndo risco. Mas em Ti, por Ti e para Ti, Pai. Nós podemos pisar cobras e escorpiões, nós podemos andar em lugares perigosos, nós podemos andar pela noite, Pai, nós podemos fazer coisas, Pai, que a carne não justificaria, o natural não conseguiria explicar. Mas contigo, Pai, nós podemos todas as coisas e tudo começa em Ti e volta para Ti. Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse momento, por essa palavra, Pai, por nos permitir aprender cada dia mais contigo, Pai. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é viva, é eficaz, Pai. E nós desejamos e somos Bíblias vivas andando por aí, Pai. Que ao olhar para nós, as pessoas possam ver o Teu agir, o Teu mover, a Tua face, Pai. Que ao olhar para nós, Pai, as pessoas possam ter interesses, Pai, e sede, Pai, de aprender com aquele que é todo-poderoso, de aprender com aquele que nos ensina todo dia, com o nosso Mestre. Muito obrigado, Deus Pai, por ter enviado Jesus para que nós estivéssemos hoje tendo, Pai, o privilégio de ouvir, de aprender e de seguir e de sermos resgatados. Nós não tínhamos mérito, não tínhamos direito, mas pela entrega de Jesus Cristo, nós podemos ter tantos acessos, podemos experimentar de uma graça, de uma glória tão poderosa. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício, por ter descido, desprendido de glória, de poder, de majestade, ter caminhado entre nós, ter vivido dores, ter vivido situações, ter vivido movimentos, ter feito coisas que hoje nós conseguimos ver, que nós passamos coisas parecidas e nós, diferente de antes, se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos a experiência que nós temos hoje. Nós não teríamos um manual de como viver, nós não saberíamos como homens caminhar nessa terra vivendo coisas tão parecidas. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por andar conosco, por nos consolar, nos confortar, por nos amar, por nos dar direcionamento, por nos abraçar, por nos envolver, por nos levar, por nos trazer, por nos acordar, por nos fazer
caminhar em segurança, porque se nós andamos naquilo que é a sua direção, nós estamos seguros. Nós te agradecemos por tudo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Recebe a nossa oração, recebe o nosso dia, a nossa entrega, receba tudo que nós somos. Nós reconhecemos que somos dependentes, nós reconhecemos que somos filhos, nós reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, nós reconhecemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, como o único Salvador, como o verdadeiro Salvador, como aquele que, somente aquele, tem moradas na casa do Pai e está lá preparando para nós e nos aguardando para uma próxima ceia. Muito obrigado, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por tudo que o Senhor ainda fez e vai fazer na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãs e irmãos. Deus seja louvado. Eu amo sábado, porque sábado é um dia lindo. O Senhor fala muito, a gente faz obra, a gente sai para fazer obra. Fique na comunhão. Que o Senhor vai mostrar para vocês o que vocês têm que fazer, vai dar coragem, vai dar estratégia, vai dar força. Ele vai dar tudo que a gente precisa para viver e fazer a obra dele. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Beijo. Fiquem com Deus. Amanhã nós vamos almoçar juntas, né? Eu aqui, vocês aí, meio-dia. Nós vamos almoçar juntos. E como tá no YouTube, se vocês quiserem colocar na televisão também, dá pra família toda assistir. Vai ser esse tempinho aí. Não sei se é só esse tempinho, né, Pai? Vai ser o tempo que o Senhor quiser. Amém. Coloquem na TV, escutem em família. Quem sabe o Senhor traz ali uma palavra, né? Pra toda a família, não sei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma espiadinha. O que espera a gente amanhã? Peraí. Eita. Chama todo mundo amanhã, tá bom? Chama todo mundo, amanhã vai ser bom. Chama a família toda, tá bom? Porque às vezes o que a gente não consegue falar, a palavra de Deus fala, tá? Fiquem com Deus. Beijo. Eu amo vocês.